Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia. Diariamente, o canal Vigia das Pessoas já tem aí mais de 1000 vídeos comentando a Bíblia inteira comentada de Gênesis a Apocalipse. É isso mesmo. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre o livro de Êxodo. A gente está usando esse guia de estudo chamado Lição da Escola Sabatina. Só lembrando, os vídeos iniciais aí, os 1000 vídeos, eles são comentários. Então, são leituras feitas por esse que vos fala e comentário. E comentários meus, tá bom? Semana passada nós estudamos sobre Jesus Cristo como a água e a comida que Deus provê diariamente a nós. Foi narrada a experiência do deserto, onde Deus proveu o maná, onde Deus proveu codornizes, carne, para o acampamento todo, onde Deus proveu água. E esse alimento, essa bebida é Jesus Cristo. Era Cristo que provia no passado. É Jesus Cristo que provê agora no presente. Nessa semana vamos começar uma lição nova, a lição número 9. 9 ou 8? Deixa eu ver aqui. Acho que é a 9. Segunda, 11 de agosto. Já foi aqui, sexta, dia 15. Aliança do Sinai. Lição número 8. Só lembrando, são 13 lições trimestrais. Esse é o trimestre de inverno. O autor é Giri Moskala. Giri Moskala é doutor em teologia, é professor do Instituto Wenderius. Professor ou diretor do Instituto. O homem é bom. Aliança no Sinai. Começa hoje, sábado 16 de agosto, e vai até sexta-feira que vem. Tá bom? Vocês, verso para inculcar. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aleluia. Êxodo 19, 4 a 6. Para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-lo? Desculpa. Talvez você responda para o deserto e depois para a terra prometida. Mesmo que essa resposta seja correta quanto à geografia, ela está errada quanto à teologia. Deus respondeu: vocês viram o que fiz aos egípcios. Fui atacado por um formigão. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. E como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 4. Jesus não os levou para o deserto e para Canaã. Literalmente falando, geograficamente falando, sim. Mas teologicamente falando, ao tirar o povo do Egito, tirar da mão de Faraó, Deus os estava
atraindo para si mesmo. Quando nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. O melhor exemplo dessa verdade está no Éden. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, Deus perguntou: onde você está? Gênesis 3:9. Deus sempre dá o primeiro passo. Jesus chamou: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas. Mateus 11:28, Mateus 11:29. Deus chama a todos nós. Nosso destino eterno. Olá, tudo bem? Vocês acabaram de passar no YouTube, ao vivo. Desculpa, eu me desconcentrei. Deus chama a todos nós. Nosso destino eterno depende de nossa resposta. Para essa semana, a gente vai ler Êxodo 19, o capítulo inteiro. Êxodo, capítulo 20, verso 1 a 17. Apocalipse 21, verso 3. Deuteronômio 5, verso 6 ao 21. Tiago, capítulo 1, verso 23 ao 25. Romanos 3, verso 20 até o verso 24. Romanos 10, verso 4. Legal, não é? Para o domingo, dia 17, no Monte Sinai. Monte Sinai, Monte Horeb. Às vezes ela era chamada Sinai e às vezes Horeb. Vamos ver se o autor confirma essa informação ou não. Leia Êxodo 19, 1 a 8. O que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai? Comentário do autor Giri Moscala. Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhes daria os 10 mandamentos, o decálogo. O Jebel Musa, que legal, não sabia. Jebel Musa. Monte de Moisés, em árabe, que fica na península do Sinai e tem 2.285 metros de altitude. Só um comentário aqui. O monte tem 2.285 metros de altitude. Quer dizer que ele tem 2.285 metros desde o mar até o topo do monte. Entende? Essa é a diferença entre altitude e altura. Por exemplo, eu estou aqui a uma altura de 1,90 m, que é a minha altura. Desde o chão até o meu cap, 1,90 m. Se a gente estivesse falando de altitude, provavelmente eu esteja mais alto do que isso. Entende? Porque o mar deve estar abaixo de nós, eu imagino. Entendeu a diferença entre altitude e altura? A altura é a distância do seu pé até a cabeça. A altitude é a distância do mar até a sua cabeça. Entendeu? Pode ser a mesma ou pode variar. Provavelmente seja o local em que Moisés se encontrou com Deus várias vezes. Êxodo 3:1, Êxodo 19:2, Êxodo 24:18. E séculos depois, Elias fez o mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8. Essa é também a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar o povo. Êxodo 3, verso 1 e verso 10. Naquele momento, Deus informou a Moisés que ele adoraria ao Senhor naquele mesmo local, junto com os israelitas libertados, o que seria
um sinal de que Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava conduzindo eles, estava os conduzindo. Êxodo 3, capítulo 3, verso 12. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Sinai. Êxodo 19, 1. Onde ficaram cerca de 1 ano. Ó, o senhor está passando no YouTube aí, viu? O senhor está passando ao vivo no YouTube. Vai com Deus. Após 2 meses de viagem, chegaram ao monte, parará, onde ficaram cerca de 1 ano. Êxodo 19, 1, Números 10, capítulo 11, verso 12. Capítulo 10, verso 11 e 12. Naquele ano, Deus entregou as inúmeras leis. Êxodo 19, 40, Levítico 1, 27, Números 1, capítulo 1, verso 1 ao 10 e capítulo 10, verso 10. A estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo. Interessante. Deus tirou o povo do Egito, que vivia no paganismo, e formou no deserto uma nação. Essa nação, ela ficaria livre do paganismo. Quando o autor fala que a única nação que não mergulhou, mas os textos bíblicos dizem que a nação de Israel mergulhou sim no paganismo, a ponto de ser considerada pior do que os próprios pagãos, inclusive egípcios e babilônios. Então, eles teriam sido o único povo de Deus não se contaminar com o paganismo e com a idolatria. Infelizmente, eles se contaminaram com o paganismo e com a idolatria. Deus tomou a iniciativa e estabeleceu aliança entre ele e Israel, sob a condição de obediência do povo e de manter um relacionamento com eles. Deus prometeu fazer dele tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, verso 5 e 6. Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar seu caráter aos outros, especialmente às nações ao redor. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes que conectaria pessoas com Deus, levando-as a Ele, ensinando-lhes sua vontade e suas leis. Israel devia ser o tesouro especial de Deus, porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. Hoje ainda existe essa necessidade. Deus quer que nós, os cristãos, sejamos canais de iluminação para o mundo. Essa aliança foi estabelecida legal. Essa aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento entre Deus e seu povo. A fórmula geral da aliança, com leves variações no texto, é: eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu serei o Deus dele e eles serão meu povo. Jeremias 31, 33, Êxodo 6, verso 7, Levítico 26, verso 12, Jeremias 24, verso 7, Hebreus 8, verso 10 e Apocalipse 21, verso 3. Imagine-se sendo o tesouro especial de Deus. Que privilégios especiais isso envolveria? Que responsabilidade especiais você teria? O que você acha? Como povo de Deus, como nós os cristãos somos privilegiados? Quais são nossos privilégios? Quais são os nossos deveres? Deixa você pensando, tá bom? Vou colocar assim para você perceber o sol nascendo lá atrás. Cadê o sol? Não estou vendo porque a iluminação é muito forte, ó, tá vendo? Vou encerrar aqui, tá bom?
Muito obrigado porque você esteve conosco até agora. Considere se inscrever no canal. Deu gostei ou não gostei. O YouTube tanto faz, se você gostou ou não. O importante é que você participe. O importante é que você se manifeste. Compartilhe o vídeo. Esse pode ser útil para alguém, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.